Breaking News, CNN. Agora, às 6 horas e 43 minutos, vamos com Breaking News aqui na programação da CNN Brasil. Informação de momento, operação da Polícia Federal está em andamento agora. É uma nova fase da Operação Compliance Zero. E já há confirmação da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Portanto, nessa nova fase da Operação Compliance Zero, já temos a confirmação da Polícia Federal da prisão do ex-presidente do BRB. O que temos aqui já de detalhes passados pela própria PF. Nessa fase da Operação Compliance Zero, pelo menos 7 mandados são cumpridos. Ainda faltam detalhes com relação aos alvos desses mandados, mas pelo menos um mandado de prisão confirmado tem como alvo o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele que é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Banco Master sem lastro. Temos aqui, portanto, já a confirmação da Polícia Federal. Vale lembrar que o Paulo Henrique Costa, ele já tinha sido afastado do comando do BRB, foi demitido pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em novembro. Você vai lembrar da liquidação do Banco Master. Na sequência, já acompanhávamos a demissão de Paulo Henrique Costa do comando do BRB, depois da primeira fase da Operação Compliance Zero. Temos, nesse momento, já Matheus Teixeira, lá em Brasília, nosso analista, com mais informações, já em contato com a Polícia Federal, também confirmando essa informação sobre a prisão de Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB. Vale lembrar que ao longo dessas investigações que envolvem o caso Master, ele já prestou depoimentos justamente para entender qual teria sido a dinâmica das negociações junto ao Banco Master. Relembro a vocês que essa é mais uma fase dessa Operação Compliance Zero, que justamente mira as operações do Banco Master que foi liquidado em novembro do ano passado, e foi justamente naquela oportunidade, na primeira fase dessa operação, que o Paulo Henrique Costa foi afastado do comando do banco, foi afastado pela Justiça e demitido pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Agora, nesse momento, são 7 mandados que são cumpridos. Ainda não temos informações sobre os locais em que esses mandados são cumpridos, nem com relação aos alvos da Polícia Federal nesse momento. Até agora, o que já temos de confirmação é que Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB, foi detido pela Polícia Federal, um dos alvos desses mandados da PF. O Matheus Teixeira, nosso analista lá em Brasília, já traz mais informações, já está em contato com a Polícia Federal. O que você traz aí de detalhes para a gente, hein, Matheus? Exatamente, Carol. Muito importante essa decisão e essa prisão de hoje, porque Paulo Henrique Costa era o presidente do Banco Regional de Brasília quando a instituição financeira aqui da capital tentou comprar o Banco Master, chegou a comprar, mas o que a gente viu depois é que, na verdade, todo o repasse foram de títulos podres. O BRB deu o dinheiro e o Banco Master enviou a maioria de ativos fraudulentos que, na verdade, não tinham valor de mercado. Ou seja, foi justamente isso que deu início à própria investigação da Polícia Federal. Vamos lembrar lá da primeira fase da Operação Compliance Zero, ainda em primeira instância, quando não tinha subido para o Supremo Tribunal Federal, e isso começou justamente por causa dessa compra de ativos fraudulentos. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a partir do meio do ano passado, passaram a investigar esse tema e viram que os repasses não eram exatamente como se imaginava, né? Até hoje não temos uma noção exata do tamanho do rombo que isso gerou no Banco Regional de Brasília. O balanço que era para ter sido publicado até o dia 31 do mês passado ainda não foi, justamente porque o BRB tenta ali achar dinheiro, captar recursos para cobrir esse rombo e não assustar o mercado financeiro com o balanço da instituição, e isso começou e ensejou tudo isso que a gente vive até hoje. Daniel Vorcaro depois se viu que o Banco Master tinha uma teia de relações muito grande, que cometia ilegalidades em outros órgãos públicos, mas o que deu origem ao caso e à primeira investigação foi o Banco Regional de Brasília. E o presidente do Banco Regional de Brasília era Paulo Henrique Costa. O governador do Distrito Federal costuma botar nele toda a culpa por
por essa operação que acabou gerando um rombo bilionário e tenta tirar o corpo dele, tenta tirar o corpo de toda essa situação e sobra, portanto, para Paulo Henrique Costa. Claro que Ibanez Rocha ainda está na mira, ao fim e ao cabo, ele era o chefe, o controlador do Banco Regional de Brasília, que é um banco estatal e, portanto, é o governador que dá a palavra final, mas quem tocava a operação no dia a dia era Paulo Henrique Costa. A gente está procurando a defesa dele, inclusive. Geralmente ele costuma falar que todas as decisões dele eram respaldadas pelo Conselho de Administração do BRB, mas ele era o chefe da instituição, hoje preso em São Paulo pela Polícia Federal. Nosso comentarista, Jonas Maia, confirmou a informação. A gente está atrás de mais detalhes, porque não foi apenas a prisão de Paulo Henrique Costa. Também houve outros mandados de busca e apreensão. Geralmente a Polícia Federal vai para a rua cumprir esses mandados e antes de cumprir todos não divulga grandes detalhes sobre o que é. A gente está aqui falando com as fontes, com delegados e também com o pessoal do Supremo Tribunal Federal para entender os detalhes. Mas a prisão de Paulo Henrique Costa está confirmada, mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que é justamente essa operação que hoje está sob relatoria do ministro André Mendonça e que averigua qual que é a extensão, qual que foi o alcance das relações de Daniel Vorcaro, que cometeu inúmeras ilegalidades, mas até onde já se sabe, a maior fraude foi no Banco Regional de Brasília, justamente o banco estatal aqui da capital, que vivia uma situação financeira muito positiva, estava em um processo de expansão e depois dessa relação com o Banco Master, abriu um rombo bilionário interno que bota em risco uma série de questões que são tocadas pelo BRB. O BRB, por exemplo, é o responsável pela folha de pagamento de inúmeros estados, é o responsável por depósitos judiciais de 5 tribunais de justiça do país e que hoje vive uma situação financeira muito difícil. A atual governadora Celina Leão, que era vice de Ibanez se desincompatibilizou para concorrer ao Senado Federal. Celina Leão assumiu o governo do DF, tenta se reeleger, ou seja, é candidata nas eleições deste ano e tem reclamado que o governo federal não tem ajudado, que não quer socorrer o BRB, mas o governo federal afirma que esse foi um problema criado pelo próprio Banco de Brasília, pelo próprio governo do Distrito Federal e que é o BRB que tem que conseguir resolver o problema. A governadora Celina Leão anunciou no fim da semana passada a captação, uma relação com um fundo de investimento, que seriam 4 bilhões passado de imediato para o BRB, e é justamente esse dinheiro aí que o Banco de Brasília tenta captar para cobrir esse rombo e seguir andando com as próprias pernas e evitar uma medida mais drástica. Qual seria a medida mais drástica? A liquidação extrajudicial pelo Banco Central, assim como aconteceu com o Banco Master. O Banco Central costuma monitorar os índices financeiros internos dos bancos e muitas vezes, quando verifica que não tem lastro, que não tem capacidade de honrar seus compromissos, pode inclusive determinar a liquidação extrajudicial. Esse cenário não está totalmente descartado, mas há toda uma engenharia política tentando salvar o BRB para evitar essa medida mais drástica. Fato é que agora Paulo Henrique Costa, presidente do Banco Regional de Brasília, foi preso pela Polícia Federal hoje em São Paulo. Ele é um personagem central dessa trama toda do Banco Master, porque foi ele que negociava como presidente do BRB a compra desses ativos fraudulentos. Até o momento que a gente sabe é que o Banco Central determinou um provisionamento de quase 5 bilhões ao BRB, ou seja, ir atrás desse montante porque é o tamanho do rombo mínimo. Mas o rombo mínimo de 5 bilhões, na verdade, pode ser ainda maior e tudo isso foi na gestão de Paulo Henrique Costa, Carol.